Boa noite, meus companheiros, amigos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Estamos aqui reunidos hoje, dia 21 de dezembro de 2021, para a realização de mais uma palestra espírita. Estamos encerrando o ano de 2021, não é? Mas nós ainda temos, até o final desse mês, temos a nossa palestra no dia 23 e mais duas da semana que vem. Então, nós vamos dar início à nossa reunião com a leitura do preparo. E eu vou fazer o preparo desse livrinho Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É no capítulo 87, que diz assim: nestes dias agitados, a angústia caminha com o homem, disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam e a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de autopunição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. És filho de Deus, por Ele amado, que te protege e abençoa. Não te afastes das suas leis se te enganares, ao invés de te entregares a conflitos desnecessários. Retorna ao caminho do dever sem receio algum. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto para fazermos uma prece, agradecendo a Deus a bênção de todos nos reunirmos aqui para mais uma noite de estudos. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos todos aqui reunidos em teu nome para estudarmos essa doutrina abençoada. Que a tua paz, que teu amor nos console, nos esclareça, nos ilumine, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Eu passo a palavra para Denise. Denise, a palavra está com você, pode fazer as suas considerações. Obrigada, Rosa. Boa noite a todos. O estudo de hoje... Denise, aumenta um pouco o teu alto-falante, está muito baixinho, o teu som. Está no máximo. Está conseguindo me ouvir? Pouco? Está no máximo, Rose. Perto do microfone. O tablet está um pouco... Ele já caiu a conexão. Deixa eu ver, então. Vamos lá. Vou colocar assim mais próximo. Melhorou? Ok. Então, vamos lá. O estudo da noite de hoje é do livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E hoje a lição é reconciliação. Então, eu vou compartilhar o ecrã com vocês, mas antes disso, eu vou fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue
entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, eu vou partilhar o ecrã com vocês. Estão todos vendo? Sim. Então, tá. Iniciando a apresentação. Reconciliação, Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles inicia assim: todo o ministério de Jesus é caracterizado pela austeridade e energia de postulados, demonstrando que, ao se tomar da charrua, não se deve olhar para trás. As decisões apresentadas são firmes e honestas, exigindo o esforço que, mesmo em se convertendo em sacrifício, signifique entrega total em regime de consciência lúcida, sem margem a futuros titubeios. Por isso mesmo é recomendada a reflexão ante os desafios, facultando a doação do postulante ao reino dos céus. Sua linguagem é clara e definitiva, não permitindo interpretações esdrúxulas ou escapistas. Sendo o móvel da doutrina a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias que deveria alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade como um todo, criando novas perspectivas para a existência física, como preâmbulo daquela de natureza espiritual. Os convites pronunciados pelo mestre são diretos, insofismáveis, decisivos. Então, Joana inicia dizendo que Cristo nos convidou, né, nos convida sempre, está sempre nos convidando a pegarmos a charrua e não olharmos para trás, não largarmos mais. Então, assim que estivermos prontos para o trabalho no bem, que sigamos em frente, não titubeamos, porque é a certeza que temos que o trabalho do bem nos levará ao reino dos céus. Né? E no Evangelho, capítulo 10, item 6, lendo, já li antes e agora a gente está visualizando o que Mateus nos diz no capítulo 5, no versículo 26. Reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houver despago o último ceitil. A base estrutural de todo convite, né? Jesus nos convida sempre, então é a base estrutural de todo o convite, nos diz Joana de Ângeles, é um amor que dimana de Deus e se encontra íncito nas criaturas humanas.
e que, por sua vez, as criaturas humanas deverão conscientizar-se do seu significado e valia, constituindo a regra de vida em todos os momentos. De tal forma, impregnando-se da certeza da sobrevivência da alma e da justiça divina, que nada se lhe pudesse opor, constituindo-se obstáculo à conquista do objetivo almejado. Então, tendo certeza da sobrevivência da alma e de que Deus é bom e justo, não tem nada que se opor a gente continuar seguindo e alcançar o nosso objetivo. Não seja justo, portanto, estranhar-se muitas das assertivas apresentadas, que parecem violar o caráter moral do indivíduo treinado para o revide, para a autodefesa, para a preservação dos valores que ela diz que é da sombra individual e coletiva, onde sempre predominam o egoísmo e as paixões mais primitivas. O que Joana de Ângeles quer dizer com sombra? De acordo com a psicologia, assim, a psicologia profunda e de forma rápida, eu vou dizer, porque eu não tenho intimidade com a psicologia. Então, a gente costuma ler e refletir através desses esclarecimentos que a gente tem. Então, diz assim, que todas as criaturas, a respeito da sombra, possuem o seu lado de sombra, o lado obscuro da sua existência, às vezes considerado como o lado negativo do ser. Essa sombra, que quase sempre responde por muitas aflições que se esculpem no ego, atormentando o self, conforme o Dr. Frederic Dorsch, resultado de traços psíquicos do homem e da mulher, em parte reprimidos, em parte não vividos, que por razões sociais, educativas ou outras razões, foram excluídos da convivência e por isso foram reprimidos. A sombra é portadora de valores e requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou de maneira perturbadora, podendo mesmo expressar-se de 3 formas. A de natureza pessoal, cujos significados que foram reprimidos pertencem ao próprio indivíduo, a de natureza coletiva, que representa os mesmos significados reprimidos em cada sociedade, e a de natureza arquetípica, em que há um caráter ancestral de destrutividade do ser humano, que não dispõe de possibilidade de diluição. Isso é de acordo com a psicologia. Então, como Joana de Ângeles diz aqui, que esses valores da sombra individual e da sombra coletiva, onde sempre predominam o egoísmo e as paixões mais primitivas, são essas que fazem com que o ser humano sempre revide, ele vai no instinto. A primeira reação dele é instintiva, é para a autodefesa, para o revide. Continuando. A claridade que se esparze da boa nova é libertadora, facultando ao ser o autoencontro e o autoburilamento e a superação do ego e a plena vitória do self. Então, como self, a gente entende que é o indivíduo, tal como se revela e se conhece, representado em sua própria consciência, tá? Na lei antiga, a figura do perdão é apresentada como conquista mediante contribuição.
né? Então, quando se ofende a Deus, face aos comportamentos infelizes, né, e dúbios, e aos gravames das deficiências morais, encontram-se estatuídos nos seus códigos instrumentos para impor reparação, no que eram hábeis os fariseus ao aplicá-los. Então, os fariseus tinham nessa lei a forma de aplicar a reparação mediante a retribuição. Sumiu o PPT. Acho que eu não estou vendo. Agora sim. Voltou. É um probleminha aqui entre a cadeira e o aparelho. Então, ela continua dizendo aqui, né, que na lei antiga, os fariseus faziam com que fossem... que as pessoas que eles julgavam que estavam erradas pagassem, né, em forma de retribuição, né? E eles tinham, nesses códigos, esses instrumentos para impor essa reparação. Eles usavam sofismas, ardis, que culminavam em sacrifícios de animais, assim também como através de outros recursos específicos que lhes eram rendosos. Eles vendiam aquilo que eles diziam que seria para pagar aquele erro que cada um cometia naquela época. Jesus aceitou as injunções convencionais, né? Ele aceitou essa imposição, essa exigência convencionadas naquela época, né? Essas injunções convencionais desses comportamentos atávicos, que são esses comportamentos hereditários, transmitidos ou adquiridos de maneira hereditária. Então, Jesus até aceitou isso, mas acrescentou a essa política legal ancestral, que era necessária nos primórdios da cultura do povo hebreu, ele acrescentou a ética do amor como mecanismo superior a quaisquer outras expressões de ordem material ou de imposição estabelecida pelos legisladores terrestres, que nem sempre tinham condições de elaborar os princípios nobres. Por quê? Porque lhes faltavam valores de dignidade, exemplo, o que lhes retirava a autoridade para estabelecer condutas que não seguiam. Então, eles ditavam as leis, diziam o que devia ser feito, mas eles próprios não faziam. Por isso mesmo, Jesus os chamou hipócritas, muitas vezes, né? Nós temos um exemplo, que eu lembrei, de Mahatma Gandhi, né? Naquela história em que se conta, a Haroldo Dutra Dias conta numa exposição, que Mahatma Gandhi tinha um grande número de seguidores e pessoas que iam procurar se consultar com ele, saber o que podia fazer, tentar resolver um problema, né, com ele. Então, ele sempre dava os conselhos necessários às pessoas e tinha aquelas filas imensas. E nisso, uma vez, uma mulher com uma criança chegou lá ficaram na fila esperando muito tempo, até que chegou a vez. E ela pediu, por favor, diga para o meu filho para não comer tanto açúcar. Aí, Mahatma, o Gandhi, falou assim, minha senhora, volte na semana que vem. Aí, na semana que vem, ela chega, pega aquela fila enorme novamente.
aguardando chegar a sua vez. Quando chegou a vez dela, ela fala para ele: por favor, diga a meu filho para eu não comer tanto açúcar. Aí ele vira-se para o menino e fala: menino, não coma tanto açúcar. Aí a mãe se espanta, né? Olha para ele e fala assim: mas só isso? Né? Ela ficou uma semana esperando para voltar lá, só para ele falar isso. Aí ele falou: é que há uma semana, minha senhora, eu ainda comia muito açúcar. Então, é um exemplo de que, mesmo coisas simples, a gente, para falar para o outro, a gente tem coisas que a gente faz. Se a gente não faz, né, como é que a gente vai aconselhar para o outro? Né? Então, a coerência entre o que se fala e o que se faz. Isso que dá essa autoridade, né? E a autoridade de Jesus, que tudo o que ele falava, ele fazia. E os fariseus, né? Os fariseus não tinham essa autoridade porque realmente não faziam nada daquilo que eles falavam. A lei de amor, continua Joana de Ângeles, a lei de amor se origina em Deus. É natural. Encontra-se em toda parte como expressão de ordem e de valor, nunca se inclinando em favor de determinada pessoa ou grupo social específico, pairando soberana acima de todas as injunções humanas. Os seus árbitros não são homens suscetíveis de erro e de inclinações personalistas, de interesses inconfessáveis, mas a consciência de cada qual que lhe aure a inspiração e tem como modelo a natureza cósmica. Desse modo, Jesus, homem, eu já sei que está vendo, o meu tablet está desligando a imagem. Desse modo, Jesus, homem, submeteu-se aos códigos arbitrários existentes, mas abriu espaço total para a nova ordem que veio estabelecer, apresentando novas perspectivas de vida e de realização que dignificam o ser humano e o exaltam, facultando-lhe harmonia, porque, acima de todas as imposições transitórias do farisaísmo, sempre preocupado com a forma e distante da realidade do ser essencial. Então, Jesus nos trouxe essa nova ordem, né? Porque as imposições do farisaísmo só estavam preocupados com a forma. Lembra da história de lavar as mãos? Aquela história que eles se admiram dos apóstolos sentarem à mesa para comer e não lavarem as mãos, e Jesus não lavar as mãos, né? E Jesus diz o mal, né? O que entra pela boca do homem e o que sai dele, porque vem do coração, não é? Isso mesmo. E o que é o Jesus homem? Então, numa visão da psicanálise superficial, né, falando superficialmente, poder-se situá-lo como sendo uma síntese de ambas as polaridades em harmonia emocional, resultando em equilíbrio fisiológico, retratando no homem que se superou, tornando-se modelo e guia para toda a humanidade. Então, essas polaridades em que a psicologia fala, essa entre o ânima e o ânimos, né? O Jung descreveu o ânimos como o lado masculino inconsciente de uma mulher, e o ânima como o lado feminino inconsciente de um homem, cada um transcendendo a psique pessoal. E por psique,
entende-se que a psique é de origem grega, né? A origem da palavra, né? E originalmente dizia ser a respiração, ser o sopro, que foi transformado, né? Foi assim, aceito por eu respiro entre os antigos gregos, que era um conceito que definia o alto, né? Si mesmo, e que abrange, hoje em dia, as ideias modernas de alma, de ego, de mente e de espírito. Tá? Então, esse homem, né, que se superou, tornando-se guia e modelo para toda a humanidade, o nosso mestre Jesus, tinha toda essa harmonia que o tornava, né, esse ser aqui entre nós, e a sua energia expressava-se com brandura, sua bondade manifestava-se sem pieguismo, sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Jesus, homem, tinha a sua sabedoria, que se irradiava, né, sem constranger os ignorantes. Sua gentileza cativava, sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Era severo, não brutal. Afável, não conivente. Nobre, não orgulhoso. Humilde, não verbal. Nele coexistem as naturezas psicológicas, ânima e ânimos em perfeita sintonia. Essa é uma parte é um trecho do livro Desperte e Seja Feliz, pela psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Essa visão do Jesus homem, olha que bela figura. Lindo, né? Tá. Então, voltamos aqui. À luz da psicologia profunda, o perdão, diz Joana de Ângeles, é a superação do sentimento perturbador do desforço. O que é desforço? Desforço é uma desafronta, é um desagravo, uma vingança. Então, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Tem um significado mais que periférico ou de aparência social. O perdão não é só nas aparências, não é só no que a pessoa fala, né? Representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, que sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações e nem confiante na correta execução dos programas que exigem desafios, através de provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Então, de acordo, de frente desses obstáculos, né, você percebe que o perdão não é uma coisa externa, o perdão vem de dentro. Quando alguém se detém na mágoa, na queixa, ressumando amargura ou desconforto moral, continua Joana de Ângeles, por ocorrências desagradáveis, que dizem respeito
a sua forma de comportar-se espiritualmente, em fidelidade aos princípios abraçados, encontra-se distante da própria mensagem que lhe deveria impregnar, de tal forma que não haveria campo para a instalação desses conflitos morbosos. Então, o que acontece é um conflito que existe entre o que você amarga, né? Naquela mágoa, naquela queixa. Quando a gente fica preso às mágoas e às queixas, existe um conflito entre a fidelidade dos princípios que você abraça e aquilo que você realmente sente e faz. Né? A autoconsciência identifica todas essas ocorrências. Então, só aquele que tem consciência de si mesmo, como você é, das suas necessidades, dos seus desafios, pode identificar nessas ocorrências e superar essas suas dificuldades. Então, continuando aqui, a autoconsciência identifica todas essas ocorrências e supera-as, por significarem reações de pessoas e grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculados aos jogos da ilusão, disputando-se primazias e projeções sem qualquer sentido profundo. Então, a autoconsciência, quando você se descobre, quando você tem consciência de si mesmo, você consegue perceber e ultrapassar essas suas dificuldades. Mas se você não tem consciência de si mesmo, você continua preso a essas reações infantis, né? Vamos dizer assim. Né? Ainda imaginando ser uma pessoa que não é. É interessante que no livro Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo 8, Preparando o Retorno, e no capítulo 9, A História de Silas, nós temos exemplos de quanto essa mágoa, esse ódio, essa raiva faz com que dois seres que se antagonizam fiquem presos nessa teia de sofrimento, de amargor, de vingança e de ódio. Eu vou falar só assim, só dar um spoilerzinho, porque foi muito interessante, porque a gente está estudando. Eu já li esse livro 2 vezes. Não, Ação e Reação não, ainda não li 2 vezes, não. Ação e Reação eu estou lendo aos pedacinhos. E não entendia certas coisas. Eu vou ler um pedacinho aqui. Não, vou dar uma explicação. A história são 3 irmãos. Um dos irmãos matou os outros 2 irmãos e ficou com a fortuna só para ele. Então, esses 2 irmãos desencarnados começam a obsidiá-lo. Mais ou menos assim. E o Clarindo é o mais brutalizado dos 2. E o Leonel parecia, André Luiz, ser o cabeça o cérebro dessa empresa. Então, eles começam a obsediá-lo, pegam vários outros espíritos que são da mesma ordem para perturbar ele, para perturbar o filho, e ficam ali constrangendo a viver assim, de forma aprisionada, na ilusão de que ele está contando dinheiro, e ele já está desencarnado também. Então, é desencarnado obsidiando o outro desencarnado. É muito interessante que eles instigam aquela vontade que ele tinha, aquela pressão que ele tinha, aquela constância, aquele pensamento fixo em fortuna, em dinheiro, em material, em coisas materiais, e o deixa completamente desnorteado, sabe?
E eles falam também que eles têm, na escola, tem uma escola dos Vingadores, né? Que eles possuem várias coisas, né? Aprendem várias coisas, né? Sobre desejo imediatista comum, desejo central, tema básico. E ele demonstra que tem um vasto conhecimento de obsessão. E o Silas, junto com o André Luiz e o Hilário Silva, são aqueles espíritos que vão auxiliá-los, tanto ao Luiz, que é obsediado, quanto aos irmãos, né, que são os obsessores. E nessa teia, nessa trama, eles ficam... Silas se coloca como alguém que também entende sobre obsessão, e eles ficam até espantados, os obsessores, né? Nossa, isso daí, ó, é de uma turma boa, né? Uma turma até elevada. E como Silas se coloca simpático a eles, consegue conversar com eles até tocar no cerne do problema, que é exatamente o perdão das ofensas, o perdão ao ato delituoso que o outro fez. É muito interessante, né? E no capítulo 9 da história de Silas, Silas conta a própria história. Então, ele contando a própria história de estar preso à materialidade, né, fazendo coisas erradas, colocando a vida dos outros tudo, né, num tumulto por causa das suas escolhas equivocadas, ele toca o coração desses dois obsessores. É muito interessante, eu dei uma palhinha e eu vou continuar lendo depois, né? Aproveitar as férias para ler Ação e Reação, que realmente é muito interessante. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, porque apagou novamente lá. Foi? Não foi? Foi. Foi agora. Então, Joana de Anjos diz assim: felizmente, a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, eliminando toda a sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios, que decorrem de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou. Ali está aparecendo um e eu estou aqui lendo o outro. Aí está escrito o quê? Cumpre, né, Fernando? Cumpre. Cumpre a cada consciência. Não. Tá. Apareceu a morte do corpo? Não. Isso. A morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou das paixões inferiores que lhe tipificam a conduta natural. Antes, a morte do corpo amplia-lhe o campo de vivência, porque, desvestindo dos limites impostos pelo corpo, concede mais espaço para as ações que são compatíveis com seu nível evolutivo. Então, como eu dei o exemplo desses dois irmãos que eram os obsessores, eles perturbavam o outro irmão, né? Obsediavam o outro irmão. E a morte do corpo não fez com que eles melhorassem, não. Aliás, a morte do corpo deles, né, fez com que eles conseguissem ainda mais cercar e levar à frente aquela vingança. Na perspectiva da psicologia profunda, aquele que permanece em clima de desforço, olha aí de novo o desforço, né? Em clima de desagravo, de vingança, ata-se aos elos dos renascimentos inferiores, não conseguindo libertar-se do ir e vir, por não luzir-lhe interiormente o amor, que é o único recurso propiciador de felicidade e de depuração. Então, aquele que fica preso à vingança,
fica preso também nas tantas vezes que irá desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, porque ainda não conseguiu fazer com que o amor, né, com que o perdão das ofensas o desligue dessa teia que ele mesmo traçou. O ódio, diz Joana de Ângeles, aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso, no entanto, aí vem, caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentios, evidentemente sairá dessa cela escura, planando em outro espaço de claridade e vida. E isso dá-se mediante o resgate pelo amor ao seu próximo, aquele mesmo a quem feriu, impensadamente ou não, procurando reabilitar-se. Então, chega uma hora que um desses vai conseguir perceber que aquilo não está levando a nada. E ele também está preso ali naquele sofrimento. E, pela ajuda dos irmãos superiores, consegue, né, elevar o seu pensamento, consegue sair e sentir amor por aquele, perdoando, desculpando. Então, de alguma forma, chega uma hora que há um limite e acaba. Porque esse sentimento não pode ir para sempre. A gente sabe disso. Não é eterno. O sofrimento não é eterno. Uma hora o amor vem. Deus, porque Deus sempre faculta ao livre-arbítrio do ser a melhor maneira de reparar os erros, impondo-lhe, quando a falência de propósitos e atos faz-se a miúde, recursos mais vigorosos que são, ao mesmo tempo, terapêuticos para o espírito rebelde. O que ela quer dizer com isso? Que não é punição. Deus não vai punir. Deus utiliza isso como recursos, são mais vigorosos, mais intensos, mas que o próprio livre-arbítrio do ser vai fazer com que ele se solte, né, dessa cadeia de sentimentos vingativos. A sua justiça, a justiça divina, estabelece parâmetros que não podem ser violados insensatamente, proporcionando meios valiosos de harmonia e plenitude, mediante os quais o amor é sempre o árbitro de todas as ocorrências. Merece ter-se em mente sempre que toda situação embaraçosa e infeliz, defrontada, deve ser regularizada, como diz Jesus, antes da ocorrência da morte física, a fim de que não sejam transferidos de plano os fenômenos da reparação e da paz. Então, reconcilia-te com teu irmão ou com teu inimigo enquanto estás a caminho, né? Cumpre a cada consciência, vamos aí passando mais à frente, porque o tempo já está chegando no final, cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto, porquanto assim não ocorrendo, qual nos informou o mestre, né? Daí o cárcere carnal, não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, facultando ao seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida, conforme gostaria que a si mesmo fossem facultados. Então, é por isso que o nosso Mestre Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e que nós falamos o quê? Né?
que sejamos perdoados de acordo com o que perdoamos a ofensa do outro. Um outro exemplo de reconciliação, agora sim, falando, a gente está estudando, mas não chegamos lá ainda, no nosso lar. Eu falei ação e reação, não, porque a ação e reação né, tem outra dinâmica, né? Mas fala também sobre reconciliação. E é muito legal a gente ler esses 2 capítulos que eu falei, que aí deu a vontade de ler o livro todo, né? Quem ainda não leu, eu realmente fiquei muito animada. E nosso lar, no capítulo 39, ouvindo Dona Laura, exatamente no parágrafo 69, que ela fala sobre reconciliação. E é bom a gente ouvir o que André Luiz nos diz a respeito. Então, eu peguei, a título de ilustração, um pequeno slide, do SlideShare. Vamos ver se eu consigo me entender aqui com o bichinho aqui. Isso. Espera aí. Opa. Pronto. Nosso livro de estudo, Nosso Lar. Ouvindo a senhora Laura, capítulo 39. Então, é só um resumo, tá, gente? André Luiz confessa estar perplexo com o caso do amigo Tobias, que morava com as suas 2 esposas, que é o capítulo 38, né, o antecedente, que Tobias explica, ele vai e visita Tobias, e ele fica realmente perplexo, porque ele ainda está naquela fase inicial, né, lá em Nosso Lar. André Luiz, em relação à sua família, ainda se sentia dono do seu antigo lar. E ele não seria capaz de abandonar a ex-esposa e jamais aceitaria algo semelhante por parte dela. Então, André Luiz, um tanto confuso, pediu orientação para Dona Laura. E Dona Laura diz assim para ele: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Então, quais são as observações de Dona Laura? Que era necessário analisar a situação pelo lado espiritual. Que a nossa vida é uma sequência de vidas. E que estamos emergindo de nosso passado animal. Então, a situação de Tobias, apesar de comum lá, não é a regra. E André Luiz descobre que não é só com Tobias que aconteceu isso. Em retorno ao nosso lar, né, ao retorno da terra para a pátria espiritual, sitiadas em nosso lar, o homem casou 2 vezes, o Tobias. Então, quando todos eles retornaram à pátria espiritual, eles estavam juntos. Mas juntos por quê? Porque eles tinham esse amor fraternal. Então, o caso Tobias é a vitória da fraternidade real por parte daquelas 3 almas. Inclusive, a Luciana, isso, que é a mais nova, estava noiva e ela ia retornar novamente à Terra para continuar sua caminhada. Então, quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, e isso aqui é em respeito ao casal, né? Mas a gente está falando em respeito também ao outro, aquele que nós chamamos de inimigos, né?
ou aqueles com que nós não nos damos bem no plano carnal, né? Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão é uma lei universal, é uma lei natural, é uma lei de Deus. Não sairá do umbral, mas o umbral que ele está falando aqui não sairá das suas próprias sombras, dos seus próprios conflitos. Muita gente pode ter afeição sem compreensão do outro. Você pode gostar do outro, mas você, às vezes, tem muita dificuldade em compreender, em se colocar no lugar do outro, né? Ter aquela empatia para poder descobrir o que o outro gosta, o que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro sente. E se a gente não desenvolve a fraternidade legítima, depois de padecimentos verdadeiramente infernais, né? Utilizando a palavra que a gente sabe que não é aquela criação da igreja, né? Mas sim pelos sofrimentos íntimos, acirrados, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar no mundo espiritual. Então, encarnado ou desencarnado, você vai passar por essas experiências. Então, a reencarnação é o esquecimento do passado, é a nova família, é o ajuste de contas e novas oportunidades de reajuste enquanto estivermos a caminho. Então, Jesus lembra: reconcilia-te com teu adversário enquanto ambos estão no mesmo caminho. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre. Aí, na existência terrestre, consegue. Aí, refaz tudo após a desencarnação, né? E somente após a desencarnação você consegue, porque perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, não é por palavras que a gente perdoa, e sim pelo sentimento profundo. Aí, aqui, no caso do nosso lar, né, tanto a experiência do casamento quanto do sexo afetam profundamente a vida das almas. Então, é importante que a gente faça o quê? Que tenha fidelidade, que saiba o valor do amor e que saiba também do perigo das construções mentais desequilibradas. Então, todo o relacionamento que tiver essas construções mentais desequilibradas, tanto no casamento ou no relacionamento interpessoal, né, em todo lugar que a gente vai, não nos traz bons frutos, nos traz sofrimentos. O Evangelho conta como Jesus foi instigado a julgar uma mulher pega em adultério, né? E o que Jesus fala? Como ele fala para nós várias vezes, em várias oportunidades, e falou naquela época: vá e não peques mais. Né? Ele não julga. Porque os mandamentos da lei diz: não cometerás adultério, não desejarás a mulher do próximo. Então, nesse caso, é uma falta em não observar as leis divinas. Mas também é uma falta você não tratar o outro com caridade, com amor. Então, onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, porque ele nos dá várias oportunidades, né, para que a gente consiga superar essas dificuldades e consiga se relacionar bem com os nossos irmãos, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Então, a caridade para
ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Então, as conclusões dessa lição, que a experiência do sexo e do casamento afetam profundamente a alma. Em matéria afetiva, não julgue nem condene ninguém, pois não sabemos como reagiríamos em situação semelhante, e que a tarefa da harmonia doméstica é responsabilidade de todos. Todos aqueles que estão dentro de um lar, todos aqueles que estão dentro de um trabalho, todos aqueles que estão dentro de uma escola, têm a responsabilidade da harmonia no ambiente, respeitando o outro, fazendo com ele aquilo que você gostaria que ele fizesse, tá? Porque todo relacionamento tem um objetivo, e o objetivo nosso é amar, né? Como Jesus nos disse, amar uns aos outros, ao Pai, em primeiro lugar, e amarmos uns aos outros como nos amamos, respeitando. E é isso aí. Deixa eu deixar de partilhar o ecrã. Pronto, tá me ouvindo? Então, gente, é a contribuição que eu trouxe para a gente essa noite, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Você está me ouvindo? Agradecemos. Está ouvindo? Deixa eu ver, você está me ouvindo? Sim, agora sim. Agradecemos a Denise essas reflexões tão importantes sobre esse tema reconciliação, né? Reconciliação e o mestre. Quanto temos ainda que aprender com Jesus sobre essa matéria reconciliação. Então, para nós encerrarmos o estudo de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Menezes fazer a nossa prece de agradecimento. Menezes, por favor. Tira aqui.